Antes de nos aprofundarmos, se você está comprometido em examinar as partes de si mesmo que se escondem à vista de todos, especialmente aquelas que se disfarçam de virtude, inscreva-se no Império da Mente. Aqui, não trabalhamos com espiritualidade superficial. Mergulhamos nas profundezas psicológicas onde a verdadeira transformação acontece, mesmo quando é desconfortável, principalmente quando é desconfortável. Agora, existe uma sombra que raramente é nomeada em espaços espirituais, porque usa a linguagem da luz. Ela fala em termos de consciência, compaixão e despertar. Usa todas as palavras certas. E é precisamente isso que a torna tão perigosa. Carl Jung alertou que a sombra mais perigosa é aquela que acredita ter transcendido a própria sombra. Porque, uma vez que você se convence de que está além da sua escuridão, você acaba de dar a essa escuridão a cobertura perfeita para operar sem ser detectada. Isso é orgulho espiritual. E se você já passou algum tempo em comunidades espirituais, grupos de terapia ou espaços de desenvolvimento pessoal, você já se deparou com isso, talvez em outros, talvez em si mesmo. Vamos desvendar o véu. 1. O mecanismo do orgulho espiritual. O orgulho espiritual se forma quando o ego se apropria de símbolos sagrados para se proteger da humildade. É um mecanismo de defesa disfarçado de linguagem iluminista e é surpreendentemente eficaz porque dá a sensação de crescimento. Eis como funciona psicologicamente. Em vez da dolorosa e constante pergunta: o que precisa mudar em mim? O que ainda não estou vendo? Onde estou me enganando? A psique se desloca para uma posição muito mais confortável. Como estou mais desperto do que os outros? O que eu entendo que eles não entendem? Como evoluir além do nível da maioria das pessoas? Você percebe a sutil mudança? Na primeira orientação, você é responsável perante a verdade. Na segunda, você se posiciona acima dos outros em relação à verdade. A primeira produz humildade. A segunda produz hierarquia. Jung acreditava que o verdadeiro despertar diminui o ego. Ele faz você se sentir menor em sua própria autoestima, não maior, porque o contato genuíno com o luminoso, com as profundezas da psique, com a realidade do si mesmo, revela o quão pouco você sabe, o quanto permanece inconsciente, o quão longe você ainda tem que ir. Mas o orgulho espiritual faz o oposto. Ele infla o ego. Ele pega a verdadeira percepção. E muitas vezes há uma verdadeira percepção no início e a transforma em identidade, em algo especial, em prova de superioridade. E aqui está a parte insidiosa. Essa transformação acontece tão gradualmente, tão naturalmente, que a pessoa raramente percebe. Ela não acorda um dia e decide se tornar espiritualmente arrogante. Ela simplesmente para de se questionar com o mesmo rigor com que questiona os outros. 2. Como o orgulho espiritual se desenvolve, essa sombra muitas vezes aparece precisamente após uma verdadeira percepção. Uma pessoa experimenta um crescimento genuíno, uma cura autêntica ou um momento de consciência expandida. Algo muda, algo se abre. E essa experiência é real. Jung nunca negaria isso. Mas então chega a bifurcação crítica no caminho: integração ou identificação. Integração significa metabolizar a percepção. Você permite que isso o transforme por dentro. Você permanece humilde em relação ao que vivenciou, porque sabe que uma única percepção não o torna iluminado, ela o torna um pouco menos adormecido do que estava ontem. Você permanece curioso. Você permanece cético em relação às suas próprias interpretações. Você continua trabalhando. A identificação significa que você se torna a percepção.
Eu sou desperto. Se torna uma nova identidade. Não. Eu tive uma experiência de despertar, mas eu sou uma pessoa desperta, e a maioria das pessoas não é. O problema é sutil, e é por isso que é tão difícil de perceber. A linguagem soa compassiva, consciente, até mesmo iluminada. A pessoa pode falar lindamente sobre unidade, presença e amor incondicional, mas, psicologicamente, o ego simplesmente mudou de roupagem. Ele passou de se identificar com a conquista externa para se identificar com a realização interna. Mas ainda é identificação. Ainda é o ego reivindicando o território e protegendo-o. Jung observou que sempre que o ego se identifica com o si mesmo, sempre que o eu se confunde com a totalidade da psique, a inflação se segue. E a inflação sempre produz distorção. É aqui que traços narcisistas entram silenciosamente na espiritualidade, muitas vezes completamente despercebidos pela pessoa que os incorpora. A pessoa não escuta mais de verdade, ela ensina. Mesmo em conversas comuns, ela se posiciona como aquela que tem a resposta, a percepção, a perspectiva superior. Ela não reflete mais, ela declara. A dúvida se torna algo que outras pessoas experimentam. A incerteza é para aqueles que ainda não fizeram o trabalho. Ela divide o mundo entre despertos e adormecidos, conscientes e inconscientes, evoluídos e não curados. E ela sempre se coloca no lado superior dessa dicotomia. Mas Jung foi claro. O si mesmo nunca divide, ele une. Sempre que você vir a linguagem espiritual sendo usada para separar, elevar ou criar hierarquias de valor, você não está testemunhando o si mesmo. Você está testemunhando o ego usando uma auréola. 3. A rejeição da dúvida. Um dos marcadores mais claros do orgulho espiritual é a rejeição da dúvida, do desconforto e da contradição. A pessoa espiritualmente orgulhosa tem respostas. Ela tem certeza. Ela ultrapassou o território confuso do não saber. Mas Jung acreditava que a dúvida não é fraqueza, é o lembrete do ego de que ele não é Deus. A dúvida é o sistema imunológico da psique contra a inflação. É o que te mantém honesto. É o que te impede de confundir sua perspectiva limitada com a verdade última. Quando você perde a capacidade de ter uma dúvida genuína sobre si mesmo, quando você não consegue mais considerar seriamente a possibilidade de estar errado, iludido ou preso em seus próprios pontos cegos, você perdeu o contato com a realidade. A pessoa espiritualmente madura não elimina a dúvida. Ela desenvolve uma relação consciente com ela. Ela consegue manter convicção e incerteza simultaneamente. Ela consegue falar a partir de sua experiência, permanecendo aberta ao fato de que sua experiência é parcial, condicionada e filtrada por camadas de complexidade psicológica que ela nunca conseguirá desvendar completamente. Isso não é relativismo. Não é nada é verdade. É o reconhecimento de que você não é o árbitro do que é verdade. Você é um participante da verdade, uma testemunha dela, um servo dela, mas nunca seu mestre. O orgulho espiritual inverte essa relação. Ele torna o ego a autoridade. E quando isso acontece, o feedback se torna impossível. A crítica é descartada como projeção. O desafio é interpretado como resistência ou falta de compreensão. A pessoa se isola psicologicamente não por muros de defensiva, mas por muros de certeza disfarçados de sabedoria. 4. A vulnerabilidade do empata. Os empatas são especialmente vulneráveis ao orgulho espiritual, e entender o porquê requer compaixão, porque o padrão faz sentido psicológico, mesmo quando causa danos. Após anos sendo silenciado, invisível ou maltratado, o despertar pode parecer uma elevação moral. Finalmente,
O empata entende por que sofreu. Finalmente, sua sensibilidade tem significado. Finalmente, ele consegue ver o que os outros não veem. E isso é real. Empatas frequentemente enxergam dinâmicas relacionais que outros ignoram. Muitas vezes, eles carregam uma compreensão que nasce de sua dor. Mas é aqui que a sombra se insinua. Elevação sem fundamento se torna superioridade. O empata, tendo sido vítima de abuso narcisista, fuga espiritual ou manipulação emocional, pode ir para o extremo oposto. Ele se torna aquele que enxerga através de todos, ele se torna o árbitro de quem é consciente e quem não é. Ele desenvolve um sutil desprezo por pessoas que não fizeram o trabalho, ironicamente, espelhando as próprias dinâmicas que um dia o prejudicaram. Jung ensinou que a verdadeira maturidade espiritual inclui o confronto contínuo com a própria escuridão. Não é uma conquista única. É uma prática para a vida toda de se voltar para aquilo que você prefere negar, assumir aquilo que você prefere projetar e aceitar aquilo que você prefere transcender. Se o despertar o torna menos paciente, menos curioso ou menos humilde, não é despertar. A sombra simplesmente se tornou metafísica. Ela trocou o orgulho material pelo orgulho espiritual. Mas orgulho continua sendo orgulho. A inflação continua sendo inflação. A verdadeira integração produz o que Jung chamou de autoridade silenciosa, não domínio moral. A autoridade silenciosa não precisa se anunciar. Ela não requer validação ou concordância. Ela não se posiciona acima dos outros, nem reivindica um status especial. Ela simplesmente sabe o que sabe, retém o que retém e permanece aberta ao que ainda não compreende. 5. O disfarço favorito do ego? Aqui está a conclusão. O ponto que Jung sempre retomava ao longo de sua obra. O ego não ama nada mais do que se autodenominar divino. Ele usará qualquer linguagem, qualquer tradição, qualquer prática para fazer isso. Cristianismo, budismo, psicologia, jargão terapêutico, espiritualidade da nova era, medicina vegetal, trabalho energético, não importa. O conteúdo é irrelevante. O que importa é a estrutura. Eu acessei algo que outros não acessaram. Eu me tornei algo que outros não são. Eu sou especial. Isso não significa que a experiência espiritual seja inválida. Não significa que o crescimento não seja real. Significa que o ego é infinitamente criativo em cooptar insights genuínos para sua própria proteção e expansão. O antídoto não é parar de buscar, parar de crescer ou parar de ter experiências espirituais. O antídoto é a honestidade implacável consigo mesmo. É a disposição de perguntar repetidamente: isso está me tornando mais amoroso ou apenas mais certo de que estou certo? Isso está me abrindo para os outros ou me fechando em uma sutil superioridade? Esse insight está servindo ao meu crescimento ou à minha necessidade de me sentir especial? E, crucialmente, você está disposto a estar errado sobre o seu próprio despertar? Consegue considerar a possibilidade de que aquilo que você pensa ser iluminação possa ser apenas mais uma camada de defesa? Consegue tolerar o desconforto de não saber se realmente transcendeu o seu ego ou apenas lhe deu uma repaginada espiritual? Se você não consegue lidar com essas questões, se elas lhe parecem ameaçadoras em vez de esclarecedoras, essa é uma informação útil. A sombra sempre se revela naquilo que nos recusamos a examinar. O orgulho espiritual é a sombra que se disfarça de despertar. Ele usa a linguagem da luz enquanto opera nas trevas. Ele finge humildade enquanto incorpora a arrogância. E é uma das armadilhas mais comuns no caminho psicológico e espiritual, não porque as pessoas sejam más, mas porque o ego é muito sofisticado. O ensinamento de Jung aqui
É ao mesmo tempo humilhante e libertador. Você não chega lá. Você não se forma a partir da sua sombra. Você não atinge um estado em que está além do auto-engano. O que você pode fazer é desenvolver uma relação contínua com a sua capacidade de ilusão, incluindo a ilusão espiritual. Você pode cultivar a dúvida como uma prática espiritual. Você pode encarar a certeza com suspeita e humildade como o verdadeiro trabalho. O eu não se anuncia com trombetas e proclamações. Ele se manifesta em momentos de compaixão genuína, escuta profunda e o tipo de presença que não precisa provar nada. Se você está esperando para se sentir desperto, já perdeu a oportunidade. E se você tem certeza de que já chegou lá, provavelmente apenas parou de prestar atenção. Se você está pronto para questionar tudo o que pensa saber sobre consciência, crescimento e despertar, incluindo as partes que parecem mais sagradas, inscreva-se no Império da Mente. Não estamos aqui para fazer você se sentir espiritual. Estamos aqui para torná-lo mais honesto. E às vezes, essa é a coisa mais espiritual que você pode fazer. Obrigado por sua disposição em se olhar no espelho. Até a próxima.